Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. Tô aqui com a Elora, psicóloga que é especialista em TDAH também. Dá um oizinho pra gente aí. Oi, pessoal. Meu nome é Elora. Eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e agora eu também estou fazendo a pós em neuropsicologia. Sou. Então, muito aqui, muito graduada para bater um papo com a gente sobre esse assunto de hoje. E como diferenciar o TDAH de uma distração normal? Isso é um ponto que é muito, muito, muito importante, né? Porque, assim, hoje em dia é comum muita gente falando, eu tenho TDAH, ou mesmo diagnósticos equivocados, mas a gente também tem um aumento na prevalência e no número de diagnósticos. Então, são várias questões aí que a gente precisa ficar atento, até porque o TDAH em si, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele demanda alguns tipos de ações como tipos de tratamento. Vou falar depois em outro vídeo, né? Então, a gente tem opções de tratamento medicamentoso, terapêutico, mudança no estilo de vida, algumas coisas que podem até ajudar uma pessoa que não tem TDAH, mas é essencial um diagnóstico adequado, porque é a partir de um diagnóstico que a gente começa a fazer um tratamento adequado. Né? Se você acha que você tem A, mas você tem B e trata A, não vai funcionar muito bem. Então, por isso é muito importante identificar, lembrando que o objetivo desse vídeo não é fechar diagnóstico nenhum. Né? Esse vídeo é mais para conscientizar, para você ter ideia de algumas coisas, anota aí, né? Linka com algumas coisas da sua vida, vá a um profissional adequado. Tami, mas quem que é o profissional adequado para fechar o diagnóstico de TDAH? Ou o neurologista, ou o psiquiatra, ou o neuropsicólogo. Abre aspas. Um psicólogo pode fechar o diagnóstico de TDAH, mas grande parte dos psicólogos não tem conhecimento técnico para isso. Então, se você buscar ir num psicólogo, pergunta para ele se ele tem essa expertise para fechar o diagnóstico de TDAH. Então, vá num profissional e leve esses pontos que a gente vai discutir hoje para te ajudar, faça suas anotações. Se tiver alguma dúvida, sempre pode mandar lá no meu perfil tami.neuro, no Instagram, no TikTok, na Elora também. Qual que é seu perfil mesmo? Que eu de cabeça. Ele tá psi.eloramp, que é Elora MP. Isso, perfeito. E aí a gente responde, às vezes eu demoro um pouquinho para dar uma resposta, mas a gente sempre responde e pensando no melhor para te ajudar. Eu quero começar dizendo que atualmente o nosso estilo de vida contemporâneo, ele contribui muito para que a gente fique automaticamente mais distraído e mais inquieto, que muitas vezes pode ser confundido com uma hiperatividade, tá? Então, assim, pensa, eu tô aqui batendo um papo com a Elora, batendo um papo com você que tá aqui assistindo, e nesse minuto que a gente tá aqui, eu tô recebendo 500 mensagens no meu celular e e-mail, e tô pensando na compra que tem que fazer e não sei o quê. Então, o estilo de vida que grande parte da população tem hoje favorece a gente ficar mais distraído. Então, ou seja, dificulta o nosso foco atencional, certo? E aí, muita gente fala, gente, eu tenho problema na memória, eu tenho problema na atenção. E é muito comum que eu falo assim, gente, ó, se a gente não foca a atenção num negócio, a gente não tem como lembrar dele depois. Então, muitas vezes nem é problema na memória. Eu tô aqui conversando com você, mas você tá assistindo a novela das 8, você não vai lembrar do que eu falei, mas não é porque você não tá com problema na memória, é porque você focou a sua atenção na TV. Então, várias coisas que acontecem atualmente, inclusive a pressão do dia a dia, dificuldades do relacionamento, estresse, coisas que a Elora vai elencar também agora pra gente, vão dificultar o nosso foco, ou seja, vão deixar a gente mais distraído. E aí a gente pensa em outro boom que a gente tem hoje, que é um assunto que é muito importante a gente falar aqui, que é a ansiedade. Então, o Brasil atualmente foi considerado o país com mais pessoas que desenvolveram transtornos de ansiedade no mundo, e eu não estou falando aqui ansiedade normal, estou falando de patologia já, de transtorno de ansiedade, que a gente pode até falar no outro vídeo. Mas assim, o que é ansiedade? É uma preocupação constante com coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer e que você não tem um controle, ou seja, é um incômodo ou um medo referente a uma situação que é futura e incerta. Então pensa, se tantas pessoas estão ansiosas, preocupadas o tempo todo, pensando, ruminando pensamento, como que elas vão focar no dia a dia?
Então, é outro aspecto que pode influenciar nessa distração, a ansiedade, além do estresse e outros aspectos. E também, daí a gente vai falar aqui ao longo da conversa, que é comum pessoas com TDAH também terem mais ansiedade, têm mais chance de desenvolverem transtornos ansiosos. Mas é outro ponto que só dá uma entrada aqui. Queria que a Laura começasse a falar um pouquinho sobre esses pontos que a gente levantou e alguns outros que ela julga importante para a gente diferenciar uma coisa da outra. Então, Tami, tu já falou um pouco sobre o estresse e sobre a ansiedade. Aqui, quando a gente fala em estresse, não é só o estresse do trabalho, embora também, com a questão do home office, muitas demandas tenham aumentado, mais tempo de trabalho, mais pedidos, dependendo da profissão que a pessoa faz, e com prazos menores, tudo mais corrido, a gente trabalhando mais horas, precisando estudar mais também para dar conta. Então, isso já pode levar a gente ao esgotamento, tanto físico quanto mental. Esse é um ponto. Outra coisa que também pode acarretar em desatenção para a gente é se a pessoa está com outros problemas na vida além do trabalho. Pode estar com muita dificuldade para solucionar uma coisa que não tenha nada a ver com o trabalho, pode ser com a família, pode ser da casa, pode ser de um relacionamento amoroso. E isso também vai tirar o foco, porque a pessoa vai ficar remoendo aquilo. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração é se essa pessoa está dormindo bem. Porque quando a gente não dorme bem, tem poucas horas de sono, ou demora muito para dormir, ou acorda muitas vezes, ou acorda e não consegue voltar a dormir. Isso tudo também deixa a gente mais cansado e vai lá e mexe com a nossa atenção. Então, deixa eu ver. A ansiedade também que a Tami falou. E aqui ansiedade, lembrando, ansiedade todo mundo tem. Aqui a gente está falando daquela ansiedade que prejudica mesmo no dia a dia, que gera muito sofrimento. Pessoas ansiosas, como a Tami falou, também têm mais desatenção, porque elas estão sempre pensando em alguma coisa, estão sempre preocupadas, pensando várias possibilidades daquela situação que elas estão preocupadas. Geralmente possibilidades muito negativas, né? É difícil uma pessoa ansiosa ficar pensando, eu tô com essa conta para pagar, deixa eu pensar em possibilidades, acho que eu vou ganhar na loteria amanhã. Não, nunca é. Geralmente não vai dar certo, não vou conseguir pagar essa conta, eu não fiz direito, fulano não vai me ajudar, aquilo não vai sair. Então, sempre é um cenário mais catastrófico, ou seja, aumenta o sofrimento e prejudica essa pessoa a funcionar no dia a dia. Então, você imagina, você tão preocupada com essas coisas que sua mente manda essa informação, vai dar errado, vai dar ruim. Como que você vai focar a sua atenção e desenvolver bem o seu trabalho, não vai ficar inquieto com as coisas? Seria até estranho pedir isso. Não consegue pensar em outra coisa. De repente, tenta escutar uma música, tenta ver uma série para se distrair, mas daqui a pouco nem sabe mais o que está acontecendo naquela série, porque está de novo martelando aquela coisa. Uhum. Exatamente. E o outro ponto são os múltiplos estímulos. Tem o e-mail, tem a rede social, eu estou aqui olhando um vídeo, mas também passa um carro com uma música alta, mas tem criança gritando na rua, mas tem os passarinhos aqui, tem o cachorro. Nossa, eu tinha que olhar o e-mail, volta. Ai, eu tô aqui, eu tô esperando o e-mail da Tami, mas olha esse outro aqui que abriu, deixa eu ver o que é isso. Então, são muitos estímulos que estão ali disputando a nossa atenção diariamente. Então, é mais uma coisa que contribui para a nossa desatenção. Tem muita coisa que envolve a desatenção, além do TDAH. Exatamente. E aí a gente entra em outra questão que é muito, muito importante dizer. Outros transtornos mentais têm sintomas que são semelhantes ou até iguais ao TDAH. Por exemplo, Tami, o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa ela vai ficar mais inquieta, não vai conseguir focar atenção nas coisas, mas é por causa da ansiedade e não do TDAH. Outro transtorno que é facilmente confundido, né? O transtorno bipolar, principalmente o tipo 2, com a hipomania.
Então, essa pessoa, ela vai estar mais agitada, vai ter dificuldade de foco mesmo, vai ter alteração no sono, isso também vai influenciar na atenção. Então, é outro transtorno que pode ser confundido. Por exemplo, né, o transtorno de personalidade borderline, a pessoa vai apresentar uma impulsividade, é comum que tenha ansiedade junto, então isso vai afetar o nível atencional, essa pessoa vai fazer as coisas sem pensar e pode ser confundido com TDAH. Citei aqui 3 exemplos, mas assim, tem vários. Por isso que é essencial você procurar um profissional adequado, até para fazer esse diagnóstico diferencial que a gente chama, que é averiguar se tem um transtorno ou não, se é um, se é outro, se é os dois em conjunto, porque, por exemplo, as pessoas com TDAH, elas têm mais chances, têm mais probabilidade de desenvolver transtornos como transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada. Então, você pode sim ter TDAH e também ter um transtorno de ansiedade, que é outra coisa, precisa ser averiguado. Para quê? Para que tudo seja tratado, para que seja feita uma intervenção com foco em, de fato, melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, isso é um ponto importante. E outro ponto, fala, tá, Tami, entendi, um monte de coisa tá afetando, mas e aí? Um ponto muito importante para a gente entender um pouquinho, é distração normal ou é TDAH? Volta lá atrás. Uma das coisas que nós clínicos fazemos na nossa avaliação é investigar a infância. Por quê? O TDAH ele é um transtorno neurobiológico de causas predominantemente genéticas. Então, geralmente, a principal causa é a genética, tá? Ainda que outras causas possam influenciar, e tem vários estudos acerca disso. Depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre causas do TDAH. Mas a questão é a seguinte, a gente precisa voltar lá na infância. Se você chegar para mim e falar, olha, eu não tinha problema na escola quando eu era pequeno, eu era uma criança super tranquila, começar a prestar atenção, mas aí eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, ou depois desse relacionamento comecei a apresentar esses sintomas. Difícil ser TDAH, tá? Difícil. Por quê? Porque a pessoa com TDAH vai ter apresentado esses sintomas lá na infância. Inclusive, uma das perguntas que a gente faz e que é um dos critérios diagnósticos, né, do manual estatístico é se esses sintomas eles iniciaram na sua vida antes dos 12 anos. Ai, também não lembro. Pergunta para sua mãe, geralmente elas lembram, para sua avó. Por quê? A pessoa com TDAH, geralmente a família vai lembrar. Era aquela criança danada, sabe? Que dava problema na escola, que não parava quieta, que vivia voada, como dizem. Então, normalmente a família vai lembrar, vai ter alguma coisa para te dizer. Eu tenho TDAH do tipo combinado, então é outra questão. A gente tem 3 tipos de TDAH. O que é predominantemente desatento, então a pessoa tem mais os sintomas de desatenção, que são vários critérios. Tem o predominantemente hiperativo e impulsivo, ou seja, a pessoa até tem uma desatenção, mas é pouco. O que é predominante, o que ela mais tem é impulsividade e hiperatividade. E a gente tem o tipo combinado, que é esse combo, que tem tudo que eu fui presenteada com isso, né? Muito bom. Exato, a Elora é outra especialista que também tem, e é muito interessante todo o formato de tratamento e tudo que acontece, que a gente pode até debater um dia, que é muito interessante. Mas, assim, é muito comum que os sintomas que sejam predominantes na fase adulta, porque, assim, as pesquisas mostram que 30 a 65% das crianças com TDAH vão levar ele para a fase adulta. Então, não são todas as crianças que têm TDAH na infância que vão levar para a fase adulta. Além disso, esses sintomas, eles tendem a ser mais amenos com a idade, ou seja, a tendência é que dá uma melhoradinha com a idade, principalmente os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Eles geralmente vão melhorando, só que se a gente junta... Pode falar, você ia falar alguma coisa, né? Quer dizer que ainda bem, porque eu me meti em muita confusão, discuti com vários amigos, eu tinha muito problema para me relacionar com as pessoas quando eu era mais nova por causa da minha impulsividade e irritabilidade. Sim. E assim, né? Só que tem um porém. Se a gente juntar esses sintomas com esse estilo de vida que a gente está falando, não dorme bem, um monte de distratores durante o dia, mais estresse, mais família, mais relacionamento, você pode ter 80 anos que não vai melhorar nada. Por quê? Porque o ambiente, ele vai ser ou um facilitador para melhorar os seus sintomas, ou ele vai ser um fator agravante para piorar os seus sintomas. Então, ainda que seja um transtorno neurobiológico,
o ambiente ele vai modular o seu comportamento para mais funcional ou mais disfuncional. Então, primeira coisa, você está assistindo esse vídeo, está com dúvida se você tem TDAH ou não? Mas você tem esses sintomas? Vou te dizer uma coisa que vai te ajudar, independente de você ter TDAH ou não. Modula o seu ambiente. Dorme bem, se exercita, come bem. Olhe para os fatores de estresse da sua vida. Tenta resolver isso aí do jeito que dá. Tenha calma com você. Organiza seu dia. Você tendo TDAH ou não, isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Na verdade, isso faz parte do protocolo de tratamento terapêutico para o TDAH. Por quê? Porque as pessoas que têm TDAH, elas vão ter muita dificuldade de fazer isso sozinha. Então, eu tenho TDAH, atualmente faz anos que eu não uso medicação. Tami, como que então deu certo? Você está funcional, trabalhando, cuidando dos filhos, vivendo sua vida aí? Porque eu bati muito forte nessa questão do ambiente, fazendo terapia, me conhecendo, e com a ajuda, com o auxílio da terapia, criando estratégias que sejam funcionais para mim. Não é qualquer tipo de terapeuta. Eu vou deixar até a Laura falar um pouquinho sobre isso, que assim, a gente tem protocolos específicos para o TDAH, não é qualquer tipo de terapeuta. Você quer falar um pouquinho do tratamento? O que você acha? Então, o tratamento ele vai depender até da aceitação de cada pessoa, porque eu posso vir aqui e propor 5, 6 alternativas e a pessoa me virar e de cara já falar que não vai tentar nenhuma. Então, já começamos daí. A gente precisa amenizar os distratores do ambiente. Então, se eu já sei que eu preciso estudar, preciso me concentrar em alguma coisa, de repente eu deixo meu telefone desligado, deixo ele fora da peça que eu tiver. Eu gosto muito, deixa eu ver, acho que eu guardei, mas eu tenho aqui na minha mesa protetor auricular para abafar esse barulho de cachorro, de tudo acontecendo aí ao mesmo tempo, para amenizar os distratores. Isso também me ajuda a funcionar. Outra coisa é eu fragmentar. Se eu tenho que fazer um trabalho, eu abro ali, tem 5 páginas de pergunta, eu já fico injuriada. Eu já não quero saber de mais nada. Eu fico muito irritada. Então, eu não olho para a página. Eu respondo ali 1, 2 questões, fecho. Sei lá, vou na cozinha, tomo uma água, com uma banana, volto. Faço mais 2, 3. Então, eu vou fragmentando e não olho para o todo para fazer as tarefas. Isso também me ajuda bastante. Sim. E aí tem outras coisas que funcionam para algumas pessoas e outras não. Para mim funciona ter o despertador, até se eu preciso lavar o meu cabelo cedo, porque eu me perco nos horários, eu coloco o despertador escrito lá, lavar cabelo. Mas eu tenho pacientes que isso já não funciona, que eles tacam lá na soneca e nunca mais olham, e o despertador fica lá para sempre, e eles deixam até de olhar, só escorrega para o soneca. Para mim, para algumas tarefas, funciona fazer uma lista e depois ir fazendo um vizinho. Esse aqui eu fiz, esse teste aqui eu já corrigi, esse teste aqui eu já coloquei no laudo. Mas para outras pessoas a lista não funciona. Tem um outro paciente meu que fala que ele fez tantas listas que ele se perdeu e não sabia mais o que ele estava fazendo. Então a gente tem que ir experimentando, adaptando e vendo o que funciona com cada um. Porque tem muito da nossa personalidade ali também. Isso. E no processo de terapia, né, a gente vai investigar, a gente tem ferramentas, inclusive objetivas, testes e tudo para avaliar a personalidade desse paciente, para fazer um plano terapêutico que é personalizado para ele. A gente vai, não só essa questão dos hábitos de vida e ajudar esse paciente a dormir melhor, a acordar, a se exercitar, tudo isso e se organizar, mas também técnicas, estratégias que vão facilitar para ele lidar nos relacionamentos dele, para ele se comunicar, para a gente diminuir o nível de impulsividade e outros fatores. Então, existem protocolos e técnicas específicas que vão ser personalizadas para cada paciente. Mas lembrando, não é qualquer tipo de terapia. A terapia que tem uma eficácia comprovada pela ciência para tratamento de TDAH, que é essa que a gente está falando, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você for, sei lá, num terapeuta psicanalista ou outra coisa falando que você tem TDAH, eu nem sei como ele vai atuar, mas não tem
uma eficácia comprovada da psicanálise para o tratamento de TDAH, por exemplo, né? Então, se você tem TDAH ou tem uma suspeita de, você precisa perguntar para esse profissional que vai te avaliar e que vai também te tratar, né? Propor intervenções terapêuticas, como ele vai atuar, qual é a eficácia disso, como que ele vai fazer. Então, pergunta mesmo antes de você definir o que você vai fazer. Não sei se faz sentido, Elora, o que você acha? Faz totalmente sentido. Tem um paciente meu com bipolaridade que tem muitos traços, né, de desatenção e se atrapalhar e procrastinação. E ele veio de uma terapia com psicanálise e ele percebeu que com a TCC sendo mais objetiva para aquelas questões, ele teve uma melhora na qualidade de vida muito rápido. Não rápido, gente, não é milagre, não vai em 15 dias achar que tem uma diferença enorme, né? A gente vem trabalhando já faz uns meses. Mas ele conseguiu voltar a estudar, ele conseguiu sair do emprego que estava deixando ele adoecido, ele estava com burnout. Então, ele conseguiu ter uma melhora nas amizades, porque ele percebeu que muitas coisas não estavam sendo funcionais na forma como ele estava se relacionando com as pessoas. Então, ele conseguiu várias coisas em poucos meses. Sim. Com a terapia cognitivo-comportamental sendo mais objetiva para aqueles pontos. Porque quando a gente inicia, a gente pergunta por que a pessoa procurou a psicoterapia agora, o que está incomodando, o que a pessoa espera da psicoterapia para alinhar a expectativa dela com o que realmente pode ser feito, quais são os objetivos dela com a psicoterapia, e assim a gente vai alinhar o tratamento. Exatamente, exatamente. E também, dentro disso, né? Eu sei que o tema do nosso vídeo de hoje não é tratamento, mas é avaliado também nesse aspecto se é necessário encaminhar ou não para um tratamento medicamentoso. Então, o alinhamento desse terapeuta com o psiquiatra ou o médico que acompanha, que pode ser neurologista também, e por aí vai. Então, alguns aspectos vão ser alinhados. Mas, assim, base, o mais importante. O TDAH, diferente de uma distração da vida e etc., ele é crônico, ou seja, ele vai estar influenciando muito na sua vida. Então, a duração desse sintoma, desse efeito negativo na sua vida é muito longa. Em geral, desde que você se lembre por gente. Então, não é um período da sua vida. Outro ponto importante, ele vai gerar um sofrimento e um prejuízo significativo na sua vida. Se esses sintomas não estão gerando sofrimento na sua vida e nem prejuízo, já não é TDAH. Ok? Esse é outro ponto que é muito importante. Outro ponto. É comum, como eu falei, terem alguns transtornos que são comórbidos, ou seja, acontecem juntos. Depressão, ansiedade são os mais comuns. Nesses casos, além do TDAH, a gente vai precisar tratar esses outros sintomas que muitas vezes estão naquele momento de vida prejudicando ainda mais a pessoa do que o próprio TDAH em si, né? Porque coloca todos esses sintomas do TDAH em uma lupa. Então, tudo isso precisa ser averiguado e por isso a importância de um bom profissional para te avaliar. É mais ou menos isso que eu acho que a gente trouxe, assim, um mapa geral de como você diferenciar e o que você precisa fazer a partir disso. Mas eu não sei se a Elora tem algum aspecto que ela acha relevante ainda falar ou quer dar algum fechamento para o nosso vídeo de hoje. O que você acha? Olha, deixa eu só... Fiz aqui uma colinha para não esquecer das coisas. Olha lá, boa técnica para suas reuniões. Deixa eu ver. A gente falou da desatenção que aumentou com o home office, o problema de rendimento escolar. Nossa, eu precisava muito de aula particular, de fazer os trabalhos logo que os professores passassem na mesma semana, que se eu deixasse, sei lá, para a semana seguinte ou que se eu tivesse tempo, eu esquecia. Acontecia direto de eu deixar de entregar uma atividade ou um trabalho, porque eu nunca mais me lembrei dela. Uhum. Então, além de eu ter aquele gênio forte no colégio e arrumar muita encrenca, eu ainda dava esse trabalho em sala de aula. Eu tinha alguns professores que, quando eu terminava as minhas tarefas, me colocava para ir algum colega ajudar ele para não ficar perambulando na sala. Senão ia atrapalhar geral, né?
Hoje eu entendo que ele estava manejando ali comigo, mas na época eu estava, que inteligente. A dificuldade para controlar os impulsos, como eu disse, eu tive muito prejuízo nas relações com isso. Dentro do colégio, fora do colégio, com família. Ainda hoje, eu já sendo adulta, às vezes quando acontece alguma situação que precisa de uma pessoa com mais pulso firme, ainda me chamam só pela lembrança que tem, mesmo que é uma pessoa que não convive muito comigo, só pela lembrança do gênio que eu tinha. Tem um ponto aí da impulsividade, né? Que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, falando dos prejuízos que poucas pessoas falam do TDAH, porque falam, a pessoa não presta atenção, perde coisa, é impulsiva e tal, mas como isso impacta na vida, principalmente essa questão da impulsividade, muitas vezes essa pessoa ela pode desenvolver compulsão alimentar, uso e abuso de substâncias, né? Então, as pessoas com TDAH têm muito mais chances de desenvolver essas questões, explosões constantes, que às vezes é confundido, principalmente na infância, com outro transtorno, que é o transtorno opositivo desafiador. Então, vê só como abre uma árvore, assim, vários galhos que partem desses sintomas nucleares que a gente chama, né? E trazem muito prejuízo, muito prejuízo, de Sim. diversas formas. Inclusive autoestima e tudo mais. Isso. Porque a pessoa, como ela tem esses comportamentos, a impulsividade, a desatenção, então é comum que a pessoa com TDAH tenha muitas falhas durante a vida, muitas experiências em que ela falhou ou interpretou que falhou. E aí, automaticamente, ela vai se entendendo nesse mundo como uma pessoa mais falha ou até incapaz. Isso afeta a autoestima, mas não só isso. O feedback das outras pessoas. Eu mesma, né, tenho TDAH, eu descobri, não tenho diagnóstico precoce, eu tive o diagnóstico, eu estava, acho que na faculdade de Direito, foi minha primeira graduação. E ao longo da vida, na minha história escolar, eu era muito agitada, ia muito para a diretoria, conversava demais. Para principalmente matérias que eu não gostava muito, como álgebra e tal, eu tinha que fazer professor particular, porque senão eu não prestava atenção na aula, ainda atrapalhava a sala inteira. E aí o que acontece? Eu tenho feedbacks muito negativos. Então eu tinha professores que me chamavam de burra, real mesmo, real. Isso não é incomum com quem tem TDAH. Hoje eu acho que as escolas estão um pouco mais, os professores estão um pouco mais preparados, assim, no geral, mas então, geralmente, tias, mas essa menina não para, ai, nossa, como você fala muito, porque de fato eu falo muito, falo rápido, como vocês podem perceber, então, se estiver muito difícil, inclusive, você pode colocar aqui no YouTube, diminuir a minha fala, né? Hoje, então, a gente tem várias coisas para facilitar, mas então são muitos feedbacks negativos e muitas percepções autocríticas da pessoa com TDAH ao longo da vida que vão influenciar nessa autoestima, que também é uma coisa que é muito trabalhada na terapia. E outra dificuldade que a gente tem é com atividades que são repetitivas. Muitos de nós deixam tudo para a última hora, tipo a última hora mesmo, a ponto de acabar perdendo o prazo ou fazer mal feito. E essa do fazer mal feito, que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Nenhuma faz direito. Sim, sim. E tem uma coisa, né, sobre essa questão de deixar para a última hora, é que se você não conhece esses pontos, a tendência é você sempre trabalhar com deadline apertado, ou seja, você faz as coisas no último minuto, às vezes não sai bem feito, você fica muito ansioso sob pressão, mas ao mesmo tempo procrastina, tal. Mas em terapia, se você identifica isso, e eu tô tava fazendo um texto sobre isso essa semana, que o TDAH pode ser usado como vantagem, porque as pessoas com TDAH com tratamento, elas trabalham muito bem sob pressão no geral. Olha que legal, porque a gente desenvolveu isso de trabalhar, de fazer as coisas, de resolver. Então, se isso tá bem trabalhado em você, você pode usar a seu favor. Só que a gente sabe que antes disso você se lascou muito nesse mecanismo, né? Principalmente em relação à procrastinação e às vezes um baixo desempenho, justamente por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então você não tem uma qualidade boa no que você faz. E algumas pessoas até desenvolvem uma insegurança e um perfeccionismo. Então, é outra coisa que pode vir do TDAH, né? Vários aspectos
que cada pessoa é muito subjetivo, então por isso que é importante o profissional avaliar a sua dinâmica, como você está funcionando, quais são as suas habilidades, o que pode ser usado a seu favor e quais são os desafios. E quais estratégias vão funcionar para você lidar com esses desafios e ser muito mais funcional, ter muito mais qualidade de vida, assim. E dentro disso ainda tem a motivação pela culpa, né? Eu tenho que entregar um trabalho à noite, então hoje eu faço um faxinão na minha casa, as árvores do jardim, faço qualquer outra coisa e me empenho naquilo ali, menos do que eu preciso realmente fazer. E quando eu digo eu, não estou falando só eu, Elora. Isso é um perfil que acontece com muita gente. Sim. Deixa a casa um brinco ou faz qualquer outra coisa, arruma guarda-roupa, e a motivação pela culpa. Daí tudo precisava ter feito em vários outros dias. Sim, e tem uma coisa importante, tá? Às vezes a gente tá falando aqui, você se identifica, cai como uma luva, uma coisa que a gente falou, nossa, isso sou eu faço isso, então tem TDAH. Não. O TDAH, ele é um conjunto de sintomas que precisam ser avaliados. Então, um negócio só isolado não quer dizer nada. Às vezes é uma característica sua, tanto de comportamento aprendido ou comportamento que você adaptou ao longo do tempo e não necessariamente é um transtorno neurobiológico, tá? Então, por isso que é importante a avaliação de um profissional. Mas é o que eu tô falando, independente de ser o TDAH ou não, se você tem uma característica ou um hábito que é disfuncional, que tá te atrapalhando, pô, procura ajuda. Porque tem o que fazer. Honestamente, hoje eu funciono muito bem. Claro, ainda com as minhas dificuldades, tenho esses papelzinhos que eu esqueci o nome aqui, que eu colo, post-it, que eu colo por tudo para me lembrar, tem alarme. Tá, tenho minhas dificuldades, tenho, mas eu funciono muito bem. E tô aqui, olha só, hoje dividindo com você o meu conhecimento, tanto enquanto profissional, que tem anos de experiência em avaliação e tratamento de TDAH, mas também como pessoa que passou por isso. Então, tem o que fazer, assim, e é importante acreditar nisso, sabe? Porque senão a gente fica também, então eu tenho isso, então tem jeito. É isso, então. Não, não, não. Uai, não consigo tal coisa, mas é por causa do TDAH. E aí pronto, largou, não faz mais nada. Nosso cérebro é super neuroplástico, tá? Então você tem toda a capacidade fisiológica, estrutural, anatômica do cérebro para melhorar esses hábitos e para melhorar essas coisas. Então, tem muitas coisas a seu favor. A primeira coisa é tomar consciência disso, que é o objetivo de tudo que a gente está falando aqui, para que você busque por uma ajuda que seja assertiva para você. Eu acredito que a gente conseguiu pegar as coisas principais. Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que vai ficar, né? Ou pode entrar em contato com a gente e a gente responde também. Sim, com certeza. A gente está aqui no YouTube e também no podcast, então eu espero que você tenha gostado. Vai vir muito mais assuntos específicos sobre o TDAH, sobre transtornos de humor também, criminologia e dores crônicas, que são assuntos que eu abordo na minha clínica e com os especialistas da minha clínica, como a Elora também, que é parceira da minha equipe. Então, muito, muito obrigada por ter assistido, por ter ouvido até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição e eu realmente espero que esse vídeo, esse áudio, enfim, tenha te ajudado de alguma forma. Então, é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.